De praxe, eu vou me apresentar, né? Então, olá a todos, sou o professor Everton Rogério, esse é o curso de Engenharia Mecânica da Uninasal Belém, e hoje a gente vai falar ali sobre soldagem MIG-MAG, tá? Finalizando esse nosso conteúdo. Então, vou compartilhar a minha tela, para a gente começar a estudar. Então, vamos lá. O que a gente viu de MIG-MAG, tá? Na aula anterior? A gente viu que o processo de soldagem MIG-MAG, ou simplesmente GEMAL, ele é um processo onde eu vou introduzir junto ali da minha tocha, junto do meu bocal ali, da minha máquina de solda, gases de proteção, né? Onde esses gases de proteção vão ter efeitos significativos para você proteger a tua poça de fusão e proporcionar a integridade das propriedades físico-químicas ou até mesmo melhorar essas propriedades físico-químicas, tá? É claro que o gás de proteção, ele pode também formar espora, então é algo que vocês têm que ter essa noção quando vocês estiverem trabalhando com MIG-MAG. A gente viu que se o teu gás for um gás ativo, tá? Só fechar aqui rapidinho meu. Se o teu gás for um gás ativo, ele vai ser um processo MAG. Então, para gases ativos, eu tenho um processo MAG, geralmente de óxido de carbono, por exemplo, onde eu sei que esse gás vai reagir com a tua poça de fusão, com essa região ali, ó, que está soldando. Já se o teu gás for inerte, como o argônio e o hélio, a gente percebe que esse gás ele não vai reagir com a poça de fusão. Então, a gente viu tudo isso na aula passada. Todo o processo MIG, você vai soldar materiais não ferrosos, preferencialmente, mas também pode soldar materiais ferrosos. Todo o processo MAG é destinado exclusivamente para soldar de materiais ferrosos. Tudo bem? O que vai diferenciar, basicamente, do processo MIG-MAG para o processo eletrodo revestido? Além dos gases que eu vou utilizar, o tipo de máquina, o esquema simplificado da minha máquina de soldagem, onde eu vou ter, basicamente, um cilindro, apenas um cilindro de gás de proteção. Se eu tiver 2 cilindros, por exemplo, provavelmente é um processo de oxiacetileno, tá? Então, tome cuidado com isso aí. E se esse processo for manual, é oxiacetileno. Se o teu processo for semi-automatizado, ou seja, se a alimentação do arame for feita por um motor com um carretel ali acoplado, aí tu tem o processo MIG-MAG. Eu vou mostrar aqui como é que funciona uma máquina, tá? Da soldagem MIG-MAG. Deixa eu tentar espiar. Então, olha lá. O que é interessante, tá? Quando a gente estiver trabalhando com essa máquina aqui, ó, quando vocês forem pegar ela lá na prática, vocês vão ver que toda a configuração da máquina, de velocidade, por exemplo, do processo de soldagem, da corrente adotada, da tensão, etc., é tudo parametrizado na interface da máquina, na carcaça da máquina. E algumas máquinas são interessantes porque elas apresentam esse botão aqui, ó, que é um botão luminoso, né, um sinal luminoso que indica quando o processo está esquentando demais. Lembra que eu falei para vocês que nos processos de soldagem eu tenho um tempo base para soldar, digamos assim. Eu não posso ultrapassar esse tempo base no processo de solda, porque senão o processo ali, a região que está soldando vai aquecer demais, os componentes internos da máquina vão aquecer de uma forma tão grande que vão acabar prejudicando ali esses componentes. Então, algumas máquinas elas vêm com esse sistema aqui, ó, que quando chega uma temperatura muito elevada, ela vai acender, indicando que ela está superaquecida, tá? Aí eu tenho que adotar o sistema de resfriamento da máquina ali para continuar a operação toda de forma contínua, tá? Então, as máquinas têm todo esse procedimento. Outro fator interessante aqui, ó, é a regulagem de como o arame vai ser alimentado lá na tua tocha. Então, tu percebe que eu tenho um carretel com arame aqui, ó, que eu vou soldar para o material específico que eu vou escolher, e eu posso regular aqui essa alimentação. Essa regulagem dessa alimentação vai impactar diretamente no tipo de transferência na soldagem que tu vai observar, nós vamos ver daqui a pouco. Eu sempre vou colocar 2 cabos, um cabo de grampo, que é esse cabo que ele está colocando bem aqui, que é um cabo como se fosse do aterramento, né? Acho que dá para ver aqui, ó. Quase não deu para ver. Aí, ó.
esse é o grampo, né? Então, seria uma espécie de aterramento do teu circuito da tua máquina elétrica, tá? Para você não deixar algo totalmente instável, sujeito a choques do operador, tá? Então, posso prender no grampo, tá? Quando você um aterramento, eu indico aqui a posição que eu tenho que colocar. Essa é uma máquina Mars 305. Aqui é o meu cabo para a própria tocha, tá? Então, eu vou colocar o cabo para a tocha nessa posição, você vai plugar lá, não tem mistério, tá? Talvez a gente só pegar um pouquinho como você vai colocar os arames, como vai botar os bicos, tá? Então, tem que ter essa noção aí. Ele está mostrando aqui, ó, e a parte interna. Se tu abrir a parte interna, tu vai ter exatamente aquele sistema com carretel e alimentação por motor, onde tu vai botar o teu arame aqui dentro. Então, olha, isso aqui é um arame para alumínio, provavelmente, tá? E se vocês forem ver, a alimentação da máquina é muito similar à nossa máquina de impressora 3D, olha. Lembra lá, onde eu tenho o conduíte que eu coloco o filamento? A mesma coisa aqui, ó, você vai empurrar, vai fazer com que o motor você faça o tracionamento aqui dessas roldanas, até você sentir um certo dificuldade para continuar a empurrar esse arame. Aí você vai ter certeza que o motor vai puxar e vai alimentar a sua tocha, tá? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês da máquina. Então, o processo totalmente semiautomático, tá? Onde você pode estar trocando os carretéis de acordo com a tua necessidade ali de soldagem. É um processo, para quem nunca soldou, um processo muito fácil de você estar soldando, tá? Isso aqui a gente vai pegar melhor na prática. Então, a grande diferença dessas máquinas MIG-MAG para as máquinas de eletrodo revestido são máquinas que trabalham também com fusão, né, elétrica, com arco elétrico, mas que a alimentação é uma alimentação semiautomática. Por eletrodo revestido é uma alimentação manual. E a gente viu as vantagens, né? A gente viu, por exemplo, que é um processo contínuo, você vai ter uma elevada taxa de deposição de material, então você tem a possibilidade de aumentar a sua produtividade com a soldagem MIG-MAG, elevada penetração do processo, tá? O que é interessante, você vai fazer pouca limpeza após a soldagem. É claro que eu vou ter limpeza, uma peça totalmente limpa após terminar o processo? Não. Vocês vão ver que, dependendo até do tipo de transferência, essa limpeza ela pode ser um pouco mais chata de ser realizada, mas não ao ponto de você comparar um processo desregulado no todo revestido, por exemplo. Tá? Tem que ter essa noção. O que a gente pode apresentar como limitação da soldagem MIG-MAG, isso eu já tinha falado para vocês, ele vai ser um equipamento um pouquinho mais caro e complexo. O arco elétrico ele vai ser sensível às correntes do ar, isso vai gerar muito respingo, tá? Dependendo, é claro, da transferência, tá? Tudo vai envolver como ali a tua limpeza e como o nível de respingo vai estar sendo gerado pelo teu tipo de transferência, tá? Então, agora vem a parte nova, complementando o MIG-MAG. Então, preste atenção. Todo o processo de soldagem MIG-MAG, eu vou ter 3 técnicas distintas de transferência de metal. É a curto-circuito, é a globular e a aerossol. Qual é a diferença entre cada uma dessas? Na curto-circuito, deixa eu mostrar um vídeo aqui, até separei um vídeo para vocês. Olha o que acontece. Na curto-circuito, o eletrodo, o arame, ele toca continuamente a peça, gerando um curto-circuito e um aquecimento dessa região. Tá? Então, essa transferência aqui por curto-circuito é uma transferência muito utilizada na soldagem, onde eu obrigo o arame a encostar na peça, até formar aqui a tua poça de fusão, teu cordão de solda, né? O que acontece é que esse processo contínuo, a gota ali dessa transferência de metal de adição é uma gota que eu posso falar que tem um diâmetro muito similar ali ao diâmetro do meu eletrodo nu, né? Desculpa, do meu arame. Então, aqui tem um vídeo demonstrando toda a região soldada aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, tá? Ele vai encostando aqui, ó, e vai soldando. A partir do momento que eu mexo naquele regulador ali na minha máquina, eu mudo a minha transferência. Então, por exemplo, agora eu vou apresentar a transferência globular. Tá? Na transferência globular, o arco elétrico junto com os gases, eles são gerados. O eletrodo, o arame, ele não encosta na peça, tá?
E a transferência ocorre com as gotas aqui, ó, do metal de adição, também muito próximas ao diâmetro do arame, tá? Às vezes até um pouco maior que esse diâmetro. Então, tem outro fator interessante também, olha lá como é que se dá a transferência. Essas concentrações ali do gás que eu estou utilizando. E são concentrações que vocês têm que ter a noção pelo fabricante, tá? Então, cada fabricante vai te informar nos cilindros de gás ativo ou inerte, né, se for MIG ou MAG, essas concentrações. Qual o problema da minha soldagem, da minha transferência na MIG-MAG por globular, por globos? Se vocês forem notar, esse é um vídeo sensacional aqui que tem na internet, os glóbulos formados, eles já acabam espirrando para tudo quanto é lado. Esse dispersamento aqui dos glóbulos é o que gera, não sei se dá para ver aqui, ó, é o que gera os respingos. Então, a transferência globular é uma transferência que vai gerar um nível maior de respingos. É claro que, olha ali como é que fica a peça. Então, a qualidade da minha junta soldada, quando eu estou com uma transferência globular, se você não controlar bem o seu processo, é uma qualidade muito inferior. Você consegue perceber essa peça, essa zona fundida toda cheia de respingo. Tá? E é algo bem prejudicial ali, principalmente para você manter as propriedades da tua parte que tu uniu. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. Tá? Então, essa é a transferência globular. Alguma pergunta? Não. Professor, No momento, tudo ok. Pode falar. A pergunta é referente a por que existe um processo que é tão ruim, de qualidade tão ruim assim? Ou ele é feito por causa de um erro? Aí foi bom perguntar isso aí. Não necessariamente, olha o que eu vou falar para vocês, não necessariamente toda transferência globular, ela vai apresentar, por exemplo, regiões soldadas como está sendo mostradas aqui, não é isso, tá bom? O que eu estou apresentando para vocês é que a probabilidade disso acontecer é maior numa transferência do tipo globular, ok? Para ficar assim... Então, ela tem vantagens assim, também, professor. não só a desvantagem que eu estou apresentando. O que eu quero que vocês entendam. Para chegar assim, é preciso que não só o processo esteja totalmente configurado de forma errônea, mas também a habilidade do operador seja uma habilidade muito ruim para chegar nesse nível. Tá bom? O que acontece, professor, quando fica assim, tem que refazer? Geralmente a gente descarta essa região aqui, ó, soldado, vai ter que refazer, tenta tirar de novo e soldar, porque essa peça tu estragou, essa cantoneira tu estragou, tá? Nível muito grande de respingo, até para limpeza, é muito difícil de tu manter, tá? Tu estraga a tua peça. Toma cuidado com isso aí, tá? Vocês vão ver aí, ó, que soldas boas, exigem prática, mas exigem bons equipamentos. Então, a probabilidade de você fazer uma solda mantendo a propriedade física, com uma característica melhor ali da tua região soldada, no processo MIG-MAG, é muito maior do que do eletrodo revestido. Por quê? Porque o MIG-MAG ele tem essa parte semiautomática que você alimenta o seu arame de forma contínua. Então, você consegue uma facilidade maior para a soldagem com o MIG-MAG. Tá bom? Ele todo revestido, vocês vão ver que a qualidade da solda de vocês é um pouco mais inferior. Então, provavelmente o que eu vou fazer primeiro começar a soldar MIG-MAG com vocês, para vocês pegarem a base sem tanta dificuldade, e depois passar para ele todo revestido, e se der, oxacetileno, tá? Para a gente ter essa noção. Vamos lá. Essa é a soldagem aqui, essa transferência por glóbulos, né? Olha os glóbulos, olha que imagem lenta. E olha aqui a diferença de qualidade do cordão de solda. Olha esse cordão de solda perfeito. E olha esse outro aqui, ó, todo danificado. Horrível, né? Então tem que tomar cuidado aí. Aluno na sala e aluno NAMA aí, ó. Não é assim, não. Professor, mas esse segundo aí já passou pelo exato. acabamento, né, professor? Já, com certeza. Já foi Ele soldou e depois fez a limpeza e fez uma apresentação com acabamento melhor aqui dessa região, tá? Para vocês terem noção. Aqui é porque
estragou basicamente a Estou peça, fazendo tarugo na aula de... né, de ginásio, né? Tá, então tome cuidado aí com isso. Pois bem, aí por último, a gente tem a soldagem. O último tipo de transferência, curto-circuito globular, fugiu da minha cabeça agora. Aerossol, pulsado, muito bem. O último tipo de soldagem é essa pulsada. O pessoal chama ela de spray também, tá? A gente pode ainda dividir esse tipo de soldagem em duas categorias, mas vou adotar apenas como spray. Então, a transferência, ela é feita como se fosse um spray, mesmo aerossol, né? E o diâmetro da tua gota do metal de adição, ele é muito inferior ao diâmetro do eletrodo. Deixa eu bater, por favor. Tá? Ele é muito inferior ao diâmetro do teu eletrodo novo. Então, tu percebe que é uma transferência que você também pode estar utilizando quando for utilizar o processo MIG e MAG. Tá? Então, só esses videozinhos aí para mostrar para vocês como é que ocorre a transferência do metal de adição. O que a gente tem agora de características do processo? Então, vamos lá. Quando a tua transferência, quando você quiser, olha o que eu vou falar para vocês. Quando vocês quiserem uma transferência do tipo curto-circuito, vocês têm que ter duas coisas. Diâmetro correto do arame e amperagem da máquina, tá? Então, a soldagem ali com a transferência do tipo curto-circuito, anota isso que eu vou falar para vocês. Ela é geralmente indicada para chapas muito finas, tá? Geralmente abaixo de 5 milímetros, e com posição diferente da plana. Ou seja, eu posso soldar posição horizontal, vertical ascendente, vertical descendente, sobre a cabeça, por aí vai. Quer dizer, professor, que eu não posso soldar plana com curto-circuito? Não é assim. Ela é preferencialmente que você solde fora dessa posição, porque pode dar algum problema ali durante a tua soldagem, ok? O que eu posso falar para vocês? Como é que eu vou obter uma transferência curto-circuito? Quando, por exemplo, eu utilizar um diâmetro de arame de 0,76 milímetros e a faixa de corrente de amperagem da máquina variar entre 50 a 150. Nela, tu vai ter uma transferência de curto-circuito. Ok? Não vou esquecer isso aí, vocês gravem esses slides que eu vou mandar para vocês. A transferência do tipo aerossol ou spray, ela ocorre geralmente para posição plana e horizontal, com espessuras maiores que 5 milímetros. Aí isso vai mudar um pouco como vocês vão obter esse tipo de transferência. Então, por exemplo, se teu arame for de aço carbono e ele tiver ali 0,76 milímetros, qual o gás de proteção que tu vai ter que utilizar? Argônio, com 98% de composição, e oxigênio, 2%. Isso aqui, ó, é uma mistura inerte, tá? É como se eu pegasse e comprasse um cilindro de gás inerte, e nesse gás inerte eu tivesse no meu cilindro 98% de argônio e 2% de oxigênio. Para esse caso, qual é a corrente mínima de aerossol para eu conseguir a transferência para o aerossol? Vai ser 150 amperes, tá? Então, essas tabelas já são tabelas que eu estou disponibilizando para vocês, para quando vocês forem fazer a prática, vocês já terem essa noção lá, tá? Não se esqueçam disso. E, por último, a transferência globular, que vai ser uma transferência geral, tá? É uma transferência que é muito obtida quando o operador, quando o engenheiro, quando o técnico não tem um conhecimento sólido, aprofundado sobre o processo, ele acaba obtendo uma transferência globular, que é uma geral. E ela vai ser indicada apenas para a posição plana. Então, se você tiver uma soldagem na posição plana, você vai utilizar uma transferência globular, tá? E aqui tem a faixa de correntes indicadas, tá? Juntamente com o diâmetro dos eletrodos. Alguma dúvida sobre isso que eu falei, pessoal? Não, senhor. Não, até o momento. Beleza. Tranquilo, né? Então, o que é importante de vocês saberem quando vocês estiverem trabalhando com os gases de proteção? Cada gás de proteção vai apresentar, prestem bem atenção nisso que eu vou falar para vocês, uma característica única de penetração e única da largura do cordão de solda. Então, vamos lá ver. Se eu for utilizar, por exemplo, o gás inerte argônio, vocês vão perceber que a capacidade de penetração da minha junta soldada é muito maior do que se eu utilizar aqui, ó, um gás ativo como dióxido de carbono, ok? Então, cada gás desse, ele vai
proporcionar um efeito diferente de penetração no meu cordão de solda. Então, por exemplo, se eu quiser cordões com uma largura muito grande, eu vou preferir, né, utilizar uma solda MAG com o CO2 como gás. Agora, se eu quiser fazer uma penetração maior na minha peça, e é claro, eu tiver ali os gases necessários para estar soldando, eu vou preferir o argônio, porque a penetração dele vai ser maior. Tudo bem? Não se esqueçam disso aí, principalmente para as questões, talvez não na primeira avaliação, mas para a segunda avaliação na colegiada, tá? Então, lembre disso. Professor, o que essa penetração pode influenciar? Olha lá, presta atenção. Imagine que tu tem aqui, ó, duas chapas. Pega essas minhas duas calculadoras, tá? E elas são chapas com uma espessura muito grande, tá? Ela é bem espessa, tá? Eu tenho que preencher uma camada muito grande de material até lá embaixo da peça. Então, o que acontece? Se o teu gás de proteção ele não tiver uma penetração muito boa, os passos que tu vai ter que dar lá na tua soldagem vão ser muito maiores, porque tu vai ter que preencher as camadas, camada por camada ali, ó, até preencher até o final, porque o gás não consegue fazer com que o material de adição e a transferência penetrem tão bem, ok? Agora, se tu tem um gás que tem uma penetração tão boa, os passos de soldagem que tu vai ter que dar vão ser muito menores, tá bom? Isso que vai influenciar. Aí, consequentemente, tu vai ter um tempo menor para juntar as peças e, consequentemente, a tua produtividade da tua empresa vai melhorar, porque tu vai estar fabricando peças num período menor de tempo. Tranquilo? Entendeu? Tranquilo. Show. Ok. Mais alguma dúvida? Posso seguir? Pode. Então, vamos lá. Para a gente finalizar esse assunto de MIG-MAG, a gente vai analisar a velocidade de soldagem. Então, a velocidade de soldagem vai ser um parâmetro que vai ter uma influência tremenda ali no meu processo MIG-MAG. Mas o que eu posso falar para vocês velocidade? A velocidade ela é toda regulada na máquina, então você vai regular essa velocidade. Só que o que vocês vão ter que fazer de acordo com as condições ali que vocês observarem no processo de solda? Se a espessura da peça aumentar, olha o que eu vou falar para vocês. Se vocês, por exemplo, estão soldando uma peça com uma espessura de 5 milímetros, aí depois chega uma outra peça, você vai ter que fazer o mesmo tipo de junto, o mesmo tipo de chanfro, só que numa peça de 10 milímetros. A espessura aumentou. Se você aumentar a espessura, você deve, na verdade, reduzir a sua velocidade de soldagem. Tá bom? Como essa espessura é maior, eu tenho que ter um tempo maior para que haja a fusão do metal de adição nessa espessura maior. Então, a velocidade diminui. Tá bom? Para um determinado tipo de espessura da tua peça, quando a corrente, quando a amperagem aumentar, a velocidade de soldagem também deve aumentar. Então, vocês têm que ter essa noção. Por exemplo, se eu mudar aqui, ó, eu apresentei diversos tipos de amperagem aqui da máquina. Então, vamos supor que vocês estão soldando aço carbono, aí vocês estão usando 150, vamos botar aqui, ó, 165 de corrente, tá bom? Para um diâmetro de 0,89 milímetros. Aí tu mudou o material de aço carbono para aço inoxidável, tá? Então, o que tu vai ter que fazer? Se você aumentar a corrente, olha o que está indicando aqui, ó, qual é a corrente que eu tenho que usar para o aço inoxidável com o mesmo diâmetro do eletrodo? É 170 amperes. 170 é maior que 165, então aumentei a corrente. Se eu aumentar a corrente, obrigatoriamente eu também aumento a velocidade. E assim vice-versa. Se eu diminuir a corrente, eu diminuo a velocidade. Tá bom? E para finalizar essa questão de velocidade, maiores velocidades na minha soldagem, elas são alcançadas quando vocês vão aplicar, tá aqui, imagine que essa aqui é a tocha, a técnica empurrando aqui, ó, teu cordão de solda. Então, tu vai obter uma velocidade maior para você soldar com essa técnica empurrando, ao invés dessa puxando, tá? Então, esses são os 3 itens que eu queria comentar com vocês sobre a velocidade de soldagem. Alguma dúvida? Não. Muito bem.
Então, Não. finalizando, como eu calculo a velocidade de soldagem é uma questão de prova também, muito provavelmente para a segunda avaliação, ou para a primeira, não sei ainda como é que a gente vai fazer. Então, a velocidade de soldagem é calculada por uma constante K, que depende de material para material, vezes uma corrente média ali obtida no processo. Só que essa corrente média, ela depende basicamente da corrente base da máquina, do tempo base do processo de soldagem que você está submetendo, mais o produto da corrente de pico encontrada, vezes o tempo de pico, mais o somatório dos tempos, tá? Tanto de base como de pico. Então, a corrente média, você primeiro calcula essa corrente média e depois joga para a velocidade aqui, ó, para o cálculo dela. Tá? Como é que seria isso, mais ou menos? Ó, tem um exemplo aqui, ó. Olha lá. Em um processo de soldagem MIG em chapa de alumínio, a gente vai analisar essa figura e eu quero calcular justamente a velocidade média adotando K igual a 4,4 metros por minuto. Com a taxa de deposição de 0,8 kg por hora, o tempo da corrente base foi de 2,7 minutos, então eu estou soldando uma base de 2,7 minutos, e o tempo onde a corrente de pico surgiu foi de 0,16. Então, eu posso mandar aqui para vocês uma figura aqui, ó, da grandeza elétrica, no caso aqui é a minha corrente, tá? Onde eu estou avaliando aqui ao longo do tempo essa corrente. Quanto é que vai ser minha corrente de pico? 155 amperes. Quanto é que vai ser minha corrente base? 100 amperes. Ok? Então, para eu calcular essa, eu vou usar essa fórmula. IB vezes TB mais IP vezes TP dividido pelos tempos. Quem é a minha corrente base? 100 amperes. Tá? Como está sendo mostrado aqui, ó, 100 amperes. Quem vai ser meu tempo base? 2,7 minutos. Por isso que está 2,7. Corrente de pico é 155 amperes. Tempo de pico é 0,16 dividido por 2,7 mais 0,16. Logo, a minha corrente média deu 103,076 amperes. Assim, para eu calcular a velocidade, só é pegar essa corrente média e multiplicar pelo valor da constante K, resultando em 453 metros por minuto. Ok? Esse é um exemplo que eu acho que tem alguma lista minha, é só vocês verem como é que cairia uma questão de velocidade de soldagem. Tá bom? A gente vai finalizar a gravação aqui e vou começar a tirar dúvidas nesse instante.